Boa noite, está no ar mais um TV com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET para Santos e também pela internet, através do www.tvcomsantos.com. E para você que não está aqui na cidade de Santos, mas está em São Vicente ou Praia Grande, também pode assistir a nossa programação através do canal 11, pelo sinal digital, ou pelo canal 18, no sinal analógico. E você já pode enviar aqui as suas perguntas, participar do nosso programa através do telefone 2138-4677, 2138-4677. E nessa noite de quinta-feira, hoje é dia 26 de setembro de 2013, temos aqui a grata satisfação de estar recebendo nosso amigo aqui, comentarista, convidado, Miguel Escandon, presidente da ONG Amigos da Água. Escandon, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, uma boa noite. Obrigado não, obrigado é meu, não é seu. Então, para todos nós, uma grande noite, que possamos ser útil naqueles comentários que tanto a nosso mundo nos rodeia e a importância de estarmos num mundo integrados, né? Isso aí. E dividindo esse espaço, essa bancada tão democrática, temos aqui também ele que está virando o apresentador, o âncora do TV com Debate. Eu tenho que tomar cuidado, eu já falei da outra vez, já deixou a barba crescer. Já tô sabendo, viu, Escandon? Já tô sabendo que ontem ele chegou por aí. Eu tenho que o nosso lado da presença do nosso amigo também, o nosso comentarista, empresário, Rogério Conde. Rogério, um grande abraço, obrigado por você estar aqui mais uma vez. Obrigado, Manuel, o Escandon, prazer dividir a bancada novamente com você, a todos os nossos telespectadores. Realmente tem sido um prazer estar participando desse programa na qualidade de comentarista e eventualmente substituindo um dos apresentadores, que são todos excelentes e tem sido um aprendizado. E começando, Escandon, já que você está aqui, né, então eu vou começar com um assunto um pouco polêmico. Já começou o programa Onda Limpa? Porque, assim, eu não costumo frequentar a praia porque eu realmente não gosto. Eu sei que o Conde, todo dia ele vai lá, passar, dar correr, fazer... Ele e o Filete, os dois estão lá na praia. Tenho observado. É isso. E a única coisa que eu não vejo, ou que eu sei, é que tem onda limpa na Praia de Santos. Né? Porque a balneabilidade da praia está sempre... Né, não imprópria, né, Escandon? Como é que é essa questão do programa Onda Limpa? Eu escutei alguma coisa que já ia começar. O que realmente se trata disso? A Sabesp realmente está preocupada com as nossas praias? Muito bem. O problema água é um drama da humanidade e não é diferente aqui para nós. E é apregoado colocar-se pela concessionária essa dinâmica chamada Onda Limpa, que vem em sincronismo com esse drama da saúde pública ligada ao saneamento. Então, até hoje, a cidade, a nossa região, ainda carecia muito e ainda carece da captação de saneamento básico. A concessionária apregoa de que a nossa água que chega às torneiras estão num índice muito grande de chegar às nossas residências. Porém, a parte de sanidade, a área de saúde, de captação de esgoto, ela ainda está muito longe. Então, o governo estadual fez esse projeto chamado Onda Limpa, que a concessionária está colocando isso em uma dinâmica de construção. Como nós já comentamos em alguns programas anteriores, que eu tive a oportunidade de dividir com vocês, tanto com o Rogério como com você, Manuel, que se fizermos uma lembrança, a ONU declarou o dia 15 de novembro como sendo o dia da privada. Não é à toa que esse pode parecer uma data meia polêmica, muito irônica, mas é dramático. É dramático o fato da saúde na área de esgoto. Então, essa Onda Limpa, que já deveria estar já em nível bem mais avançado,
Eles estão projetando pegar todo o litoral sul aí. Mas ainda há muito esgoto a céu aberto jogado aí de uma forma dramática. Na nossa cidade, Santos, até que a coisa tem um controle melhor. Mas aqui para o litoral sul o negócio está muito ruim na área de captação de esgoto. Então eu coloco assim minhas ansiedades de que se faça logo isso, porque eu não vi muito movimento em cima dessa onda limpa que tivesse uma velocidade que deveria acontecer. Rogério, né, então, brincadeiras à parte, eu sei que você costuma realmente frequentar, né, não sei se é verdade ou não, mas frequentar a praia. Como é que você vê essa questão não só da balneabilidade, que é uma coisa realmente que você tem o atrativo de tudo, não só do turista, mas a própria população, né, estar frequentando, mas também toda a questão sanitária que nós temos na nossa cidade? Não, realmente, Manuel e Scandon, Santos, nesse cenário até que figura, desponta até como sendo um pouco mais razoável o problema, realmente o que difere esse tratamento de esgoto, que Santos a gente já tem uma capacidade maior, apesar de que na periferia, principalmente ali para os lados da Zona Noroeste, tudo por causa do dique, ali das palafitas, então tem muitos dejetos ainda são despejados direto no canal ali. Isso atrapalha demais, porque as correntezas acabam levando alguma coisa para a praia, mas a grosso modo a gente já tem uma coleta grande desse esgoto todo. O que a gente tem um problema sério também que acaba atingindo diretamente a balneabilidade das nossas praias são algumas ligações clandestinas nos canais que ainda existem. Então isso precisa ser... isso, infelizmente, é até uma questão de conscientização da população, porque hoje praticamente nós não temos residências, assim, habitações subnormais, nada tão próximos aos canais, mas essas ligações clandestinas são muito antigas e muitas delas a Sabesp ainda não conseguiu detectar, apesar que eles usam corantes, usam gás, uma série de ferramentas para detectar essas ligações clandestinas, mas infelizmente elas ainda existem. Então, somado isso à periferia ali, às favelas, principalmente as que têm as palafitas que despejam diretamente o esgoto, isso atrapalha muito. Com relação ao litoral sul, que o Scandon bem lembrou, não só o litoral sul como o litoral norte, as obras de infraestrutura para tratamento do esgoto que a Sabesp anunciou no início do ano passado, muitas delas ainda não se concretizaram. Alguma coisa no litoral norte foi feita, no litoral sul um pouco menos, mas muita coisa precisa ser feita ainda. O problema é essa velocidade, eu não sei se é decorrência da lei de licitação, que atrapalha um pouco, mas essas estações de tratamento, não dá para a gente, um estado como São Paulo, né, o maior estado, o estado mais importante da federação, um estado bem organizado, com uma certa infraestrutura muito diferente de outras regiões do país, nós ainda temos hoje esse problema de falta de tratamento de esgoto, algumas vezes, única e exclusivamente porque o investimento não foi realizado. Então, realmente, a gente precisa de organizações, o caso da ONG, por exemplo, presidida pelo Scandon, para que alerte, chame atenção e mobilize a sociedade para que cobre esses investimentos que são anunciados muitas vezes, mas não são realizados. O Rogério falou, Scandon, fez um levantamento da questão das estações. Nós sabemos que existem as ETAs e as ETs, né? As de tratamento de esgoto e as de tratamento de água. Em Santos, nós temos as duas, temos uma só, não temos nenhuma aqui. Nós temos uma ali no Zé Menino, que é da área de captação de esgoto. Agora, a outra de tratamento de água nós temos no Cubatão. Mas aqui a água... Eu tive a oportunidade de visitar do Cubatão. A daqui eu não estou tentando ter acesso só como
elemento de poder entender melhor a mecânica de como funciona. Mas eu queria até fugir um pouquinho do lado regional para ter uma visão maior com o espectador. Eu tive a oportunidade de estar em Paris e ao falar do saneamento, do esgoto, eu acredito que vocês devem estar sabendo, existem tours para você ir visitar o esgoto de Paris. E esse esgoto de Paris é uma coisa impressionante. Como o sistema lá, que é do século XVIII, quero crer, em torno disso, como está mantido, como é incrivelmente... Tem cheiro? Tem. Mas você pode transitar por alguns lugares, turistas, e você tem um valor a pagar para poder ter acesso. Então, na verdade, o esgoto de Paris é uma obra de arte. Quando, na verdade, o nosso, aqui na nossa região, precisamente em Santos, o nosso esgoto, praticamente de Santos, é do início do século XX. Então, se for fazer uma observação no esgoto da nossa cidade, Santos, vai ter uma visão dantesca do negócio, porque é terrível a não renovação do sistema de captação e de trânsito do esgoto. Eu quis pegar esse elemento de Paris para situar o espectador dentro de uma outra dinâmica. Porque quando nós da Amigos da Água, procuramos sempre abordar o tema água em várias, multidisciplinar, em várias áreas, para que fique no subconsciente de todos nós a importância que tem viver em função de uma saúde e que a água é o elemento que traz a saúde ou a falta dela, quer dizer, a própria morte. Então, sempre trazemos coisas curiosas para ter esse elemento sempre em guarda. Nós temos que ter com esse líquido aqui sempre um carinho extremamente, diariamente em tudo. As nossas ações que às vezes subliminarmente a gente não pensa ou a gente não dá atenção. Então o esgoto é terrivelmente dramático pelo volume imenso de doenças que trafega por esse resíduo que depois que nós ingerimos, isso aí torna-se um elemento perigosíssimo para todos nós, né? Rogério, quando você falou da questão da balneabilidade, né, e você tem toda essa problemática que você expôs, tem sempre algo recorrente, às vezes vira uma lenda, né, que é a questão das comportas. Eles falam que as comportas abre, fecha, interfere na balneabilidade. Você falou, claro, da questão clandestina dos canais, mas até que ponto realmente é uma verdade ou não essa questão das comportas e a ligação com a balneabilidade das nossas praias? Olha, é difícil dizer, né? Assim, é difícil dizer, porque é um projeto muito antigo e que naquela ocasião realmente você conseguia, através das comportas, controlar esse fluxo da maré, principalmente a maré subindo e a maré descendo, então o que poderia estar levando para dentro da cidade e o que estaria trazendo para o mar. Hoje, como a cidade já está mais estabilizada, existem já as regiões são mais, né, que já são detectadas, mais permeáveis, as não tão permeáveis. Então hoje eu acho que esse avanço ou não da maré, acho que já não influencia tanto. Até porque o esgoto antigamente o canal servia também muito mais para isso. Pra drenagem, hoje já não. Hoje você tem essa canalização toda, tudo. Então eu acredito que, tirando realmente essa problemática das ligações clandestinas, eu acho que já não interfere tanto. Claro, épocas de chuva, por exemplo, você tem uma ligação, a chuva lava a rua toda, isso em todas as regiões, né, todos os pedaços da cidade. Ela lava tudo que encontra, fezes de animais. E se der, Rogério, e se der o sistema de maré coincidir com chuva em índice maior, aí o caos torna... Claro, exato. Porque você vai acabar levando tudo isso para dentro do canal também. Sim. Então, muita dessa sujeira toda
desses detritos também podres, até carcaças de animais, muita coisa vai para o canal, vai através da chuva. Então, é importante esse controle. Se nós não tivéssemos esse controle, o potencial de periculosidade para a população na questão de saúde seria muito maior. Então, eu acho que interfere sim, e esse controle precisa essa dinâmica de fluido, de hidráulica, né? Mas eu queria até aproveitar esse gancho e trazer o Manuel com o conhecimento que você tem nessa área de arqueologia. Você já se debruçou alguma vez sobre a arqueologia do sistema de esgoto? Ainda não. Mas eu já passei por várias galerias no centro de Santos. Eu acredito que você deve ter até informações que talvez você não tenha se debruçado, mas que você tenha cruzado, porque os seus focos, os seus objetivos, por vezes estão direcionados para outro foco, né? Mas eu acredito que você fazendo essa área que você tão bem está fazendo, eu acredito que esse universo que você está, acho que vai trazer a própria história da cidade, elementos que estão completamente adormecidos há mais de 100 anos. Eu tenho andado abaixo do centro de Santos por galerias, e realmente essas galerias que eram para drenagem dos rios, existe ainda, quer dizer, existia antigamente o esgoto caindo diretamente, você via... abria uma janelinha no tijolo e caía direto. Hoje eles estão desativados, né? Você vê, eram até aquelas manilhas que vinham, não tem nada de plástico. Sim. Então realmente existia um escoamento ali naqueles pontos. Mas hoje não existe mais. Já trafeguei várias vezes por essas galerias. Não tem esgoto, água limpa, né? Inclusive a Sabesp uma vez foi fazer um exame nessa água. Tem rio que corre ainda. E esse rio vai para o porto, vai para o canal do estuário e água limpa, né? Não tem sujeira, tem só umas baratinhas lá, né? Mas não tem, barata não tem jeito, mas não tem roedor, pelo menos que eu tenha visto, não tem nenhum outro tipo de animal agregado. Manuel, no outro programa que eu tive a oportunidade de dividir com vocês, a bancada, eu comentei assim, en passant, um detalhe que continua sempre fazendo parte, que é o esgoto hospitalar. Né? Como é que isso está? Né? Esse é um elemento altamente complicado, mas será que todo o esgoto hospitalar está sendo controlado? A gente sabe a importância que é o remédio para curar os nossos males, porém, esses resíduos que nós temos como dejeto incorporados, os próprios remédios que nos fizeram bem, isso caindo nesse esgoto, como é que isso fica, né? Será que isso está sendo monitorado na medida ideal? Então, esses são os elementos que Amigos da Água sempre colocam em discussão para uma reflexão filosófica, para que possamos fazer as discussões nos meios que vivemos e trazer com isso uma atenção para o fato. Eu volto a insistir que a saúde é importantíssima. Então, de que maneira? Então, será que isso está sendo controlado ideal? Como é que é esses dejetos de pacientes e dessa manuseio dessa água residual? Como é que isso está? Né? Então, nós sabemos a importância que é do remédio, por quê? Comentamos que, insisto nesse tema, que uma série de elementos que caem na água, anticancerígenos e inclusive anticoncepcionais, anticonceptivos, e caindo na água, isso aí vai trazer, vai se incorporar na molécula da água e com isso vai fazer entrar no ciclo e não sai do ciclo da água. E quer dizer que nós estamos, e eu insisto nisso, nós estamos ingerindo molecularmente uma carga de remédios que isso poderá, ou poderá não, tenho certeza absoluta que está trazendo novas manifestações de doenças aí que inclusive pouco conhecidas ainda.
Rogério, é um levantamento realmente que deveria... Eu não sei, particularmente não sei se existe esse controle, ou que tipo de controle é feito, mas realmente é algo que tem que ser visto, porque é muito preocupante para a saúde pública. Não tenho dúvida. Você sabe que, em complementando, não querendo interromper, não, mas claro, fazendo complemento, eu li um trabalho em Brasília, que a própria Polícia Federal estava fazendo uma captação de água para identificar onde estava sendo usado o sistema de usuários de droga, para nortear, para ver onde estava. Então, como é que isso é detectado na água? Através de laboratórios e análises profundas do sistema da água. Isso eu li um artigo que eu devo ter no meu acervo, da própria Polícia Federal, para tentar identificar o maior consumo de droga em regiões. Porque a droga, ela cai na água, né? E a droga, isto vai gerar o que depois ser ingerido por quem e de que maneira. Então há poucos estudos e pouco se fala isso. Mas se você entrar no estudo molecular da estrutura atômica da H2O, quer dizer, a água, você vai, como eu comentei anteriormente, tem 68 posições da água, da molécula da água. Então, se essa posição de H2O, 68 posições moleculares dessa atomística, como é que isso vai se comportar, ou como é que o organismo vai passar essa informação ao nosso equilíbrio de raciocínio, de todo o efeito neural. Então é um negócio dantesco. Um negócio. Eu confesso seres mutantes. Eu confesso a você, enquanto nós não sabemos, a gente ainda vive numa... outro dia um espectador me pegou na rua, e o senhor João, e ele me pegou e disse: puxa vida, vocês sempre falam de dramas. Mas, na verdade, não estamos falando de dramas, estamos falando da realidade. É que, por vezes, não nos interessa, talvez, sabermos disso, porque isso nos vai desconfortar. Mas a função da ONG Amigos da Água é trazer as discussões para que possamos refletir para onde estamos indo e qual é a importância da água nessa relação da vida, do nosso caminhar, né? Rogério. Não, eu não tenho dúvida que esse é um tema delicado, importantíssimo, complexo e que precisa ser discutido. Eu acho que não cabe alarme, nada, até porque as técnicas cada vez estão sendo mais apuradas para que a água, quando tratada, elimine o maior número possível de elementos que não deveriam compor, né, a água, né? Mas é claro que a gente precisa analisar. Eu acho que o Brasil, o mundo, e o Brasil um pouco atrasado, mas agora começando a se discutir muito, eu não me limitaria nem só a água. Eu acho que os resíduos sólidos, de uma forma geral, precisam ser melhor estudados, né? Qual o destino desses resíduos sólidos? Né? Hoje, nós estamos em finalzinho de 2013, agora que está entrando em vigor a lei de resíduos sólidos na construção civil também, que é outro tema importantíssimo. O que fazer com todos esses resíduos? Né? Para aonde jogar? O nosso planeta precisa ser melhor cuidado, porque isso, né, a gente precisa ter esse ciclo todo. E os resíduos hospitalares, realmente esses sim são outro problema sério. O que fazer com ele? Existem resíduos hospitalares que você não pode nem incinerar, porque a fumaça é uma fumaça tóxica também. Então, tudo isso a gente precisa, sim, levar à discussão, porque nós temos hoje, cada vez mais o ser humano consegue aperfeiçoar a tecnologia, e eu acho que faz parte da evolução isso, e a gente precisa realmente preservar esse bem precioso que é a água. Só que a gente precisa preservar a água junto com o planeta como um todo, porque não adianta. Então, essas discussões, principalmente do que fazer com esses resíduos, realmente precisa existir. É muito importante.
Aqui na nossa região, por exemplo, os resíduos hospitalares, nós não temos uma destinação adequada. Na região precisa retirar isso e mandar para outros lugares. Agora, será que essa separação é feita de forma adequada? Eu não sei. E faz igual os containers, né? Que chegam aqui com material hospitalar de outros países. Muita coisa a gente não sabe, muita coisa que acontece nessa área a gente não sabe. Até porque no Brasil é muito novo ainda. Né? E mais uma vez, eu repito, porque acho que os problemas são recorrentes nos países menos desenvolvidos, principalmente porque é uma questão de cultura. Eu acho que hoje, por exemplo, é que nós estamos dando mais atenção para isso. A gente vê as crianças, eu brinco, eu estou escovando os dentes, às vezes é meu filho que tem 5 anos, fala, pai, vai acabar a água no mundo. Por causa daquela coisa de você esquecer de fechar a torneira. Então, é cultura, né? É educação. A gente precisa educar para que essa geração que está se formando agora tenha essa preocupação. Como é que está sendo tratada a água, o desperdício, aonde está sendo levado esses resíduos, esse esgoto todo. É impossível, até para você formar uma favela. Você percebe, as favelas são formadas, se a gente tivesse dado, agora não dá mais tempo, mas tivesse dado a formação adequada, essas pessoas não estariam em locais de risco. Essas favelas não seriam criadas no dique ali. Eu não sei se vocês já andaram pelo dique todo. Já andei, já. É um negócio subhumano. Você está vendo lá o esgoto caindo, a urina, as fezes caindo ali. Você está passando por aqui, você está vendo embaixo do barraco a coisa caindo e indo para o canal. A gente, aqui na cidade organizada, né, como é que a gente fala, a gente não está vendo, mas esse resíduo todo está dando a volta pelo canal e está passando. Depois nós vamos encontrar com ele lá na frente de novo. Mas aproveitando o que você está falando, Rogério, você vê, quando você começa a comentar isso, essa informação ela é democrática para todos. Por quê? Uma pessoa que mora na favela poderá estar fazendo os serviços a você na tua residência, e essa pessoa não informada, ela poderá estar trazendo para a sua residência doenças que ela trouxe da própria região onde ela está. Então todos nós estamos interligados. Exatamente. Quer dizer, dentro da sua própria casa você pode estar sendo gerador de um grande problema, porque as pessoas que às vezes rodeiam você nem sempre tiveram a informação ou a postura perante o mundo com relação ao tema. Eu falo da água porque é o tema que eu me envolvi nesse tema, por isso que eu sei que existem outros elementos, como o caso do lixo, e já aproveitando, usando o Manuel e você, para a pressão na direção da TV Com, e eu tinha um sonho de fazer com que essa cidade não só tivesse o jardim o maior jardim do Brasil, não é? Mas que fosse a cidade mais limpa do Brasil. Então a TV Com queria até usar esse momento que a própria direção não pode me cortar agora, de usar, não vai cortar, usar a audiência da TV Com, o debate, que aliás está crescendo sempre. Eu estou mensurando o Ibope com relação ao TV Com Debate, que estamos tranquilamente confortáveis num público seleto sendo visto nesse horário, porque aquele que pensa, filosofa ou quer um crescimento de relações humanas está na TV Com Debate. Não, os outros canais são tudo medíocres. É isso aí. Já posso encerrar, depois dessa já posso encerrar o programa. Tá ótimo. Já está depois dessa. Então não completei. Então a campanha seria fazer com que a cidade de Santos fosse a mais limpa de todo o Brasil, mobilizando todas as pessoas, as escolas, fazendo sim um objeto de atenção, de carinho com a cidade, torná-la cada vez mais limpa. Essa era uma das minhas ansiedades, de pegar essa câmera fantástica dessa emissora e jogar isso através de vocês. Agora não me podem proibir. Sim. Augusto, você não... Olha lá, que senão depois o Augusto vem aqui pessoalmente e tira o fio ali. Não. Nós precisamos ir para um break, mas vou dar só um aviso aqui até para o telespectador. O dia que o Instituto do Patrimônio liberar as licenças para a Sabesp construir as redes aqui na Baixada Santista,
em vez de só mobilidade, quem sabe nós não seremos a cidade mais limpa um dia. Como eu falei, precisamos fazer um pequeno break. Vocês fiquem aí que nós já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento CVC, tudo por uma boa viagem. Forma Plus, por uma vida incomparável. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Estamos de volta com o TV Com Debate, nesta noite de quinta-feira, dia 26 de setembro de 2013, com a presença aqui dos nossos amigos e convidados, Miguel Scandon e também o Rogério Conde. E claro, nós temos, sempre que nós voltamos do nosso break, a participação dos nossos telespectadores. O Paulo Sérgio do Boqueirão. Paulo Sérgio, um grande abraço, muito obrigado. No programa de ontem, que até o Conde estava aqui apresentando, foi falado em desapropriação e tombamento sobre o trajeto do túnel até o Guarujá. Sobre tombamento, logo lembramos do caso da casa da Avenida Conselheiro Nébias 586, que é de família e ainda não foi destombada. Sobre a desapropriação, tem um caso em minha família de um terreno que foi desapropriado lá em Bertioga há 36 anos e ainda não recebemos todo o pagamento. Conde, já vou começar com você que estava ontem aí à frente. Eu sei que teve uma boa discussão, que tiveram até presença de moradores aqui no programa. Como é que você vê essa questão, Paulo Sérgio falando aí, principalmente da questão do tombamento e a desapropriação, no caso aqui dele que tem uma... da família, né? Ele que tem aqui um precedente que há 36 anos ele ainda não recebeu todo o pagamento. Bom, vamos lá, Paulo Sérgio. Primeiro, o tombamento. Realmente, você tem toda a razão. O tombamento é um processo delicado também, porque você precisa realmente provar, caracterizar que aquele imóvel houve, né? Naquele imóvel existe toda uma história a ser preservada, características de uma época, tudo isso para o bem físico, né, para o imóvel. Esse, em especial, que você citou, aquela casa na Conselheiro Nébias, quase ao lado do Ciretran, ali perto do Souzão. Então, ali foi tombado, existe um questionamento por parte da família se realmente aquele imóvel possuía as características permanentes, né? Aquelas características que ao longo dos anos fizeram com que o imóvel ele lembrasse os tempos da construção dele. Muita gente diz que aquele imóvel já foi descaracterizado e há uma ação, inclusive, para o destombamento. Para ser muito sincero, eu nunca vi um imóvel perder eu nem sei se essa palavra existe, o destombamento. Eu também nunca soube de um imóvel que voltaram atrás. Agora, precisa ser muito justo, né? Porque a gente tem um problema muito sério, inclusive no nosso centro histórico aqui, que acaba de alguma forma sendo, vamos dizer assim, engessado no seu desenvolvimento por conta de alguns imóveis que são tombados, mas que os especialistas e outros nem tão especialistas acreditam que ele não tem um valor histórico a ponto de ser tombado. E você acaba fazendo com que muitos deles fiquem em estado de abandono, acaba se degradando, e isso prejudica muito, inclusive até desvalorizando os outros ao redor. Então é um processo que precisa ser muito minucioso, precisa ser encabeçado e liderado por especialistas, para que seja dado realmente o valor correto histórico ao imóvel, se ele existe ou não. No caso desse da Conselheiro Nébias, eu confesso que eu não tenho uma opinião formada, até porque não é a minha área, eu não sei exatamente. Eu sei que é uma casa muito antiga, uma construção muito bonita, mas eu não sei se ela realmente tem um valor histórico. Até porque, mesmo que ela tenha o valor histórico, mas se de alguma forma já tenha sido descaracterizada, ela não poderia ter sido tombada.
Então, essa fica. Com relação à desapropriação, isso é uma palavra até feia que eu vou falar aqui, mas isso da desapropriação é um câncer que a gente tem aqui no judiciário, porque é um problema sério, porque se o imóvel for desapropriado, mas imediatamente o seu proprietário tenha sido ressarcido no valor realmente de mercado daquele imóvel, tudo, amenizaria uma eventual perda. E a gente tem sempre que lembrar que essa perda, ela é financeira. A gente não consegue mensurar o valor sentimental do imóvel. É o caso, por exemplo, da discussão de ontem das casas do estuário, que os moradores alegam que além do valor comercial das casas, existe todo um valor sentimental por ser o estuário, um bairro onde foram construídas as primeiras casas populares do Brasil. Um bairro que tem todo um histórico do desenvolvimento da cidade, pela ligação com o porto, pelo início da cidade, por serem todos os moradores estando lá em terceira, quarta geração, todos trabalhando na mesma atividade profissional, todos se conhecendo, quase que uma grande família. E isso tem um valor que é impossível de ser mensurado, que é aquele valor sentimental, o valor de afeto. Então não dá para a gente mensurar isso, nem valorar. Agora, no que diz respeito à desapropriação, essa sim. Foi criada depois uma lei em que esses pagamentos seriam realizados pelo poder despropriante em 10 anos. Enfim, então isso é uma coisa que prejudica demais. Agora, nesse caso especial que o Paulo Sérgio comentou, que é o caso das desapropriações do estuário, a gente está lutando, e os moradores também, para que seja amenizado isso, para que o trajeto do túnel passe por lugares onde haja o menos impacto possível à vizinhança. É difícil, é complicado. Todo lugar onde for ser realizado esse traçado, de alguma forma vai prejudicar. Só que alguns traçados podem prejudicar mais, outros podem prejudicar menos. O que eu alerto aqui, e tive essa postura ontem, com a presença dos 2 representantes do bairro, é que a gente precisa também ponderar e refletir no sentido de que esse equipamento, essa infraestrutura que vai ser feita, a ponte, o túnel propriamente dito, é muito importante para a nossa região. Vai melhorar demais a mobilidade entre as cidades, vai diminuir muito o trajeto, o tempo entre esse deslocamento entre Santos e Guarujá, e é importantíssimo, é uma obra que se faz necessária já há muitos anos. Então a gente precisa refletir, ter calma, discutir com a população, discutir com as autoridades envolvidas e procurar a melhor solução, a solução que seja menos impactante para as 2 comunidades. Agora, fica difícil. O que nós não podemos, agora generalizando, é ter uma desapropriação em que a pessoa fique 10, 15, 20, 30 anos para receber do Estado e ainda quando recebe um valor ainda aquém do que valia. Isso realmente hoje em dia é legal, mas é imoral. Scandon. Sabe que enquanto o Rogério estava falando, sem querer, a história de Santos me faz relembrar uns elementos que cruzaram aí com algumas palavras. Nesse caso, tombamento. Eu me recordo que na rua, ali na Avenida Conselheiro Nébias, que é uma das avenidas muito antigas de Santos, ali na confluência da Conselheiro Nébias com a 7 de setembro, ficava o Clube 15. Que é o clube mais antigo da nossa cidade, Santos, né? Estamos falando de outros municípios, mas a cidade de Santos, o clube mais antigo, tradicional, o Clube 15. Ele ficava ali na rua 7 de setembro, esquina com a Conselheiro Nébias. E ainda existe alguns resíduos daquela época, de arquitetura. Me parece que há um banco lá, o Banco Itaú, quero crer, e logo após vem uma corporação dos bombeiros e vem uma outra residência de repouso para pessoas acamadas, enfim.
E ali ainda se pode perceber o passado em alguns aspectos. E naquela destacamento dos bombeiros, já foi tão descaracterizado que só com muita visão longínqua que você pode ver. E fica lá dezenas de anos, décadas, e ali um espaço completamente vazio, sem uma utilidade que poderia ser, porque aquilo lá acho que está ligado ao patrimônio do Estado, da União, não sei. Ali me parece que foi a Polícia Marítima, quero crer, o destacamento da Polícia Marítima ali. E aquela região me traz um pouco de nostalgia, enquanto estava falando sobre o tombamento dessa casa na Conselheiro Nébia, me veio a imagem da 7 de setembro, que ali tinha um cinema Astor. Isso, Astor. Era ali o cinema que depois virou Cine Astor Cultura desse grupo Cultura. Em frente, ali, muito próximo de onde você está falando, em frente ao mercado municipal, aliás, todo aquele complexo do mercado municipal é tombado. Em frente tem alguns armazéns ali, muito bonitos, são todos tombados, mas aqueles eles preservam as características originais, aí sim, o tombamento eu acho que é importante. Inclusive tem uma casa, Rogério, ali perto do mercado municipal, já que você falou, tem uma casa muito antiga que chama Casa Farol. E se você se debruçar, ainda está o farol naquela... É verdade. O que é uma obra de arte que está degradada, está pelo tempo, mas se aquilo tivesse uma atenção, aquilo é uma obra de arte, é a história. Algum tempo atrás, não faz muito tempo atrás, o ocupante do imóvel, não sei se proprietário ou inquilino, pintou as paredes, ele quis pintou tudo de preto, fez tudo, só que ali as laterais são de pedra. Ele pintou por cima da pedra tudo, aí o pessoal do Alegra Centro, né, da Prefeitura Municipal, foi lá e fez ele limpar tudo ali no farol. Então, desinformação, às vezes tem alguma desinformação, exatamente. O pessoal acaba... E eu sempre que vejo qualquer coisa assim do lado, assim, sempre associo com o Manuel, sempre pela essa área de arqueologia. Quanta coisa você não passa, não transita até, e nem pode você se debruçar porque o teu foco é outro. Mas quanta coisa eu tenho até um pouco de inveja desse teu... Não, o negócio do Manuel é caco, é caquinho. Sim, caquinho. mas o homem enfia no buraco. O problema é sair depois, né? Tatu. Manuel Tatu. Eu vivo no buraco, Manuel Tatu. Mas falando na questão do tombamento, até eu que trabalho com essa questão do patrimônio, é até um conselho que eu dou. A pior coisa nesse momento é tentar fazer o tombamento dessas casas. Isso foi falado. É fora de cogitação. Isso foi falado ontem. Completamente. Deixa eu só te falar isso, é que a gente até tocou nesse assunto porque o vereador Evaldo Stanislau, ele fez menção a um eventual tombamento das casas no intuito, eu acho que a intenção dele foi boa, foi com boa intenção, no intuito de fazer com que as casas dessa forma não possam ser derrubadas. Então preservaria aqueles moradores naquelas residências. Mas é aquilo que a gente fala, é um tiro no pé. Porque se você também... Primeiro que eu acho que ali quase nenhuma mais mantém as características originais. Ali já tem virou até triplex já. Então eu acho... Mas seria perigoso, porque dessa forma também os moradores não podem fazer mais nada. Isso. Você simplesmente não pode mais mexer, existem vários níveis de proteção, né, do tombamento, volumetria, só fachada, internamente, existem alguns tipos, mas você simplesmente não pode mais fazer nada, não tem mais puxadinho, não tem mais pinturas com cores outras que não as originais. Enfim, é uma coisa que eu acho que não é o caso para aquela região. Mas eu tenho certeza que o vereador ele levantou essa hipótese com boa intenção. Nossa, não é nem crítica ao vereador, é que depois, tá bom, tombamos essa área, aí muda o trajeto do túnel, essas casas aqui nunca vai ao centro. Exatamente. Porque vai ser caro fazer o restauro,
comercialmente não vai ser Não, interessante. ninguém mais, ninguém não vai tem querer valor comprar. comercial porque sabe que não pode fazer nada. Então é realmente um tiro no pé. Então, ainda bem que, é claro, eu acho que toda ideia é muito bem-vinda no intuito de ajudar Claro. Essas famílias, mas nós Mas temos que eu tomar acho que nesse caso especial, eu acho Já? que a discussão a respeito do tema é a melhor saída. Porque discutindo, debatendo as ideias, a gente consegue chegar num traçado em que vá conflitar menos os interesses e a gente vai conseguir amenizar essa aflição que os moradores estão vivendo agora. E a Roberta do Gonzaga. Roberta, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. O número de moradores de rua está muito grande. Não tem uma forma de amenizar esta situação? Escandon, a Roberta aqui está reclamando do número que realmente eu concordo, eu tenho visto, não sei por que tem aumentado vertiginosamente. A sociedade que vivemos, por vezes, é muito injusta, né? Mas também existem pessoas que vivem à margem da sociedade por decisão própria. Não diria todas as pessoas que são moradores de rua que têm interesse, mas há uma grande problemática social entre as injustiças que a gente vê, aquilo que a gente não pode mudar, porque eu, por exemplo, vejo isso, eu moro na Vila Belmiro, e ali é constante esse índice de pessoas desabrigadas irem ali para o resguardo do Santos ali, que tem um espaço. E ali eu vejo, e ali me entristece muito, porque eu já chamei a assistência social, o pessoal da prefeitura, mas é muito complexo o problema. Muitos não querem, e depois existe a lei que pode interferir nas decisões daqueles que optam pela rua. É um caldo de problemas, Manuel. Eu confesso a você que eu sou vítima da minha própria interpretação do que eu vejo. Eu sofro muito com isso. Eu confesso que isso aí teria que ter a nossa postura, do nosso comando da sociedade, mudar isso, porque isso não vai diminuir. Eu não vejo uma forma de atenuar isso se não houver uma revolução de comportamento da própria sociedade como um todo. E eu queria também aproveitar, já que falei em Vila Belmiro, convidar a todos que no dia 4 de outubro, a Sociedade de Melhoramento, Sociedade de Amigos dos moradores da Vila Belmiro, do qual eu sou diretor também, convidamos a todos a fazer parte de um momento de reavivar uma praça que ali tem, chamada Olímpio Lima, que foi o precursor, o fundador do jornal nosso aqui da Tribuna, e ali não está esse nome desse personagem da cidade, está meio esquecido. Então a Sociedade de Melhoramento do Uso da Vila Belmiro, e nós estamos fazendo um movimento apoiado pela Prefeitura e também pelo Jornal da Tribuna, de fazer um espaço de leitura, porque é um recanto muito agradável e nós queremos transformar aquilo para que os moradores e aqueles que têm o interesse usem aquele espaço e usem mesmo, que invadam aquilo com invasão no melhor sentido, de fazer o uso daquele espaço com uma proposta de uma praça da leitura, enfim. Então convido a todos no dia 4 de outubro, às 10 horas da manhã, para estarmos juntos, se possível for, estarmos ali reunidos fazendo um movimento de despertar esse lado da leitura e de construir essa união dos habitantes, que foi perdida essa relação de contato, né? Essa é a nossa intenção na Sociedade da Vila Belmiro, amigos. Perfeito. Rogério, você acha que realmente está tendo um aumento dos moradores de rua ou é simplesmente uma sensação? Não, eu acho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que está aumentando. Só fazer um parêntese, dizer que o Escandon é um privilegiado de morar na vila mais famosa do mundo, berço do glorioso
né? Casa do glorioso Santos Futebol Clube. Olha, eu ia falar... Lugar que tem assim, que você É o solo sagrado. Não, tinha uma pessoa lhe elogiando aqui, eu não vou ler o elogio, que a Dona Rosa, um grande beijo para você aqui. Rosa. Não vou mais passar o elogio. Dona Rosa é um amor de pessoa. Não, mas não é só, Manuel, me perdoe o desconforto que o Rogério trouxe ao momento, ao espaço, mas não é porque eu sou morador da Vila Belmiro, mais famosa do mundo, a vila mais famosa do mundo, o solo sagrado, não é só por isso, mas também porque os moradores têm uma outra visão desse orgulho de estarmos nessa Vila Belmiro. Não, coincidentemente temos um time... Eu fiz essa brincadeira, mas a Vila Belmiro é um lugar realmente diferenciado. É diferente, assim. Ele é diferente. Só quem tem a possibilidade de estar ali pode ver. As pessoas se cumprimentam, as pessoas se conhecem. Existe, após o jogo, sempre existe uma relação de convívio, todo mundo. E as residências têm uma característica também. E há menos invasão há menos invasão dessa proliferação desses espigões. É um lugar muito charmoso, eu acho. Nós tivemos assim um privilégio, assim, esse reduto ainda não foi invadido, não é? A não ser por times que querem tirar o nosso... Produção, por favor, para o programa de terça-feira, colocar convidados mais agradáveis aqui na bancada, porque desse jeito não dá. Então vamos falar. Antes de você, só vou a Dona Rosa, né, da Aparecida Dona Rosa, um grande beijo para a senhora. A programação da TV Com é maravilhosa. Muito obrigado aqui, a produção, nossa produção toda é um sucesso. Eu assisto o Doutor Família, que é maravilhoso. Depois vem o Manuel e o Rogério, que são maravilhosos. Vocês são bonitos e ótimos apresentadores. A Dona Rosa... Viu como foi bom ter deixado a barba crescer? Que é mais parecido. Mas eu só acho bom apresentadores. Bonito não é. Vou ter que contar uma coisa. Uma vez o Augusto fez uma... Você lembra disso? Fez um concurso no programa dele. Quem era o convidado mais bonito? O filete. Mas por que o filete? Porque os cachorrinhos ficaram lá votando. Eu vi. Ele falou pra mãe dele, pra avó dele ligar. Ligando. E depois foi o Rogério. Depois foi, claro, o Rogério mais novo, assim, né? Mais gosta de ir pra praia, mais sarado. Depois o Rogério. Depois fui eu. Ela então, continua. Houve 3 posições. Eu tenho orgulho de estar próximo a 2. A 2. O filete foi marmelada. Eu estou nervosa com essas desapropriações. E o Scandon também fala muito bem. O Rogério merece uma vaguinha de apresentador do TV Com Debate. Dona Rosa aí. A lista está passando? Assinar. Rogério, só vou falar mais 2 perguntas, porque nosso tempo está acabando. Aí você faz um review, porque também fala da desapropriação. Então, Cosme Santos, Areia Branca, Cosme, um abraço, obrigado pela sua participação. Para o Rogério, por que o poder público, quando desapropria um imóvel, paga o valor venal? Menos do que vale a propriedade, e quando é do poder público é mais valorizado. Quero agradecer os meus amigos Castanha e Caranguejo. Cosme, então mandando um abraço aí para os seus amigos. E por último aqui o Uriel Vilas Boas. Uriel, prazer aqui ter notícias suas do Campo Grande, um grande abraço. Se exigisse das autoridades um compromisso, não apenas desapropriar, mas construir um imóvel para todos esses moradores. Abraço para todos e parabéns pelo programa, pois acho muito importante o debate. Desculpa estar te passando tudo isso, mas é que os telespectadores têm que temos que falar com todos eles. Vamos lá. O telespectador tem prioridade. Tem prioridade. Bom, primeiro agradecer a Dona Rosa pelo carinho. A Dona Rosa é sempre muito carinhosa. Ao Cosme também pela participação, e um abraço ao Uriel, que é um cidadão que realmente atuante na nossa cidade. Com relação ao Cosme, normalmente eles se baseiam, as desapropriações são baseadas pelo valor venal por uma questão de não ter um parâmetro. O parâmetro que se tem fica difícil. O poder público, às vezes, ou algum órgão federal, alguma coisa, vai desapropriar por necessidade, por alguma coisa, e você precisa ter um parâmetro. Normalmente aquele da caneta, né, vamos dizer assim, ele não é da cidade.
Ele não sabe, ele precisa se pegar em alguma coisa. Então, realmente, existe essa necessidade, por isso as demandas judiciais e tudo isso, de que esse valor seja muito mais... ele reflita a realidade comercial do imóvel. A gente presenciou, até foi vinculado no jornal, na tribuna e tudo, que o próprio prefeito, Paulo Alexandre Barbosa, numa atitude muito sensata e correta, andou dizendo até que se porventura algumas casas do estuário forem desapropriadas, e ele sabe que elas serão por um valor talvez que não reflita a realidade de mercado, a prefeitura iria completar, porque ele tem esse poder, e iria completar o valor. Então você vê como essa problemática agora, para o poder público, ele precisa se basear no valor que são calculados os impostos, tudo que é o valor venal do imóvel. Então não daria para sair. Eu queria só dar mais uma passada no que a gente estava comentando sobre os moradores de rua. Eu realmente entendo que hoje eles estão em número maior. Acho que o que o Scandon comentou é uma verdade. Eu tive a oportunidade de ser rapidinho o administrador, fica tranquilo. Administrador regional do Centro Histórico por um período. Na época foi o primeiro mandato do prefeito Papa, e eu tive muito contato com aquele pessoal todo de lá. Ali é uma região que concentra uma grande quantidade de moradores de rua, e a gente sabia, e eu tentava, principalmente no início, fazer com que eles fossem aos equipamentos da prefeitura e tudo isso, e eles não se deslocam para lá, tudo porque eles não querem regras. Muitos deles não querem regras. Eles sabem que se ele for no equipamento da prefeitura, ele tem horário para dormir, a luz é apagada em tal hora, ele precisa de ele não pode fumar lá dentro, ele não pode beber, não pode consumir álcool lá dentro, ele precisa de algumas ações de higiene antes de se alimentar, e ele simplesmente não quer. Ele acha mais cômodo pedir, até porque o santista é muito caridoso, acaba sempre ajudando, e ele prefere ficar ali na rua onde ninguém dá ordem para ele, entre aspas. Então isso também, mais uma vez, parece que eu dou, mas é cultura, mais uma vez é a falta de... E a gente acaba tendo isso. Agora, existem aqueles outros que que estão na rua, não por opção, gostariam de ter essas regras, gostariam de voltar a uma casa, mas não conseguem por problemas psicológicos, por problemas de uso de droga em excesso, e acabam perambulando que nem zumbis pela rua. Outros procuram a nossa cidade e a gente também tem que levar isso em consideração, também um pouco influenciou no aumento. Santos tem estado na mídia muito, como uma cidade que está se desenvolvendo muito, como uma cidade com qualidade de vida, com o maior porto da América Latina. Tudo isso faz com que muitas pessoas venham para cá em busca de um trabalho e acabam se frustrando. E nós temos aqui na ilha uma situação de vida difícil, um custo de vida alto. Hoje é difícil você, se não tiver condição, vier de outra cidade, tudo, você se estabelecer em Santos é complicado, porque os imóveis são caros, porque são poucos os metros quadrados disponíveis na ilha. Então esse custo de vida acaba influenciando bastante também. Agora, isso a gente está fazendo um cenário rápido social. Existe também, na minha opinião, um pouco está faltando um pouco de pulso, de atitude com relação ao tratamento deles, aos equipamentos que possam estar auxiliando. Eu acho que nós deveríamos ter mais equipes multidisciplinares da prefeitura na rua, abordando esses moradores, porque a gente sabe que muitos deles poderiam estar retornando e têm essa vontade de retornar à sua cidade de origem. E a gente não tem todas essas equipes na rua. Nós temos até dificuldade de quantidades de veículos para levar essas equipes e tudo isso. É isso aí, bem. Nossa, pessoal, Scandon, o pessoal está lá querendo me matar já. Uma boa noite, muito obrigado pela sua presença. Espero você aqui mais vezes. Um brinde à vida, um brinde à amizade, um brinde a todos os espectadores que dividiram conosco esses momentos, para mim, maravilhosos. É isso aí, a vida, um brinde. A amizade. A amizade.
Rogério, mais uma vez, muito obrigado. Vamos fazer aqui, então, abaixo-assinado para você ter, eu acho que de sexta-feira agora, de repente, você possa estar aqui como apresentador. Quem sabe. Obrigado, Manuel, pelo convite de novo. Scandon, mais uma vez, foi um prazer. Desculpe me estender agora no finalzinho, mas eu acho que os nossos telespectadores merecem, tem prioridade e merecem, todos precisam ter suas respostas, né, no devido momento. Então, boa noite a todos e fiquem com Deus. Produção, depois fala com o presidente lá. Tá bom. Pessoal, então, uma boa noite. Muito obrigado pela audiência. Deixo aqui meu grande abraço. Até amanhã com mais um TV Com Debate.